Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida da Leila. A Leila me mandou essa questão aqui, é uma questão, parece de um concurso militar, e tem uma tabela onde fala o tempo, o número de pessoas e a quantidade de horas por dia que fica no WhatsApp, tá? A questão está pedindo a moda, a média e a mediana, ou seja, a moda, média e mediana para valores tabelados, mas com uma distribuição discreta, tá? Discreta porque aqui ele tá me falando um número de horas inteiro, não tá falando 1h30, 1h35 minutos, né? Tá falando aqui números de horas 8, 9, 11, 14, 15 e 20, ou seja, números inteiros. Então, uma distribuição discreta, sem intervalos, né? Então, é muito fácil essa questão, Leila. Vou fazer passo a passo. Vou começar com a moda, que é o mais fácil. Aqui a questão está falando, então, aqui quantas horas essas pessoas ficam por dia no WhatsApp, tá? Então aqui eu tenho, ó, vamos entender a tabela primeiro. Bom, número de usuários. 10 usuários ficam cerca de 8 horas por dia no WhatsApp. 7 usuários dos entrevistados ficam 9 horas por dia no WhatsApp. 12 usuários dos entrevistados ficam 12 horas por dia, 11 horas por dia no WhatsApp. 14 usuários ficam 14 horas por dia no WhatsApp. 20 usuários ficam 15 horas por dia no WhatsApp. E 12 usuários ficam 20 horas por dia no WhatsApp. Então eu tenho que entender que essa segunda tabela é a minha tabela de frequência absoluta, que representa número de pessoas que fazem o que a primeira coluna está me dizendo, né? Então eu tenho que focar nisso daqui. Eu tenho que tomar. Quando eu for pensar na moda, a moda é o valor que aparece mais. Ou seja, qual dessas linhas eu tenho mais pessoas? Ou seja, qual é o horário que tem a quantidade maior de pessoas que usam aquela quantidade de tempo, né? Então aqui eu tenho 10 pessoas, 7 pessoas, 12 pessoas, 14 pessoas, 20 pessoas e 12 pessoas. O total são 75 pessoas entrevistadas. Então, para pensar em moda, que é o primeiro valor que eu vou fazer, eu vou ver dessa linha que representa a frequência, né, número de pessoas, onde eu tenho a maior quantidade de pessoas. Então, a maior quantidade de pessoas está aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo. Nessa penúltima linha eu tenho 20 pessoas. É a linha com maior quantidade de pessoas. Então, significa que a moda está nesta linha, tá? Ah, professora, a moda é 20? Não, a moda não é 20. Aqui você se baseia, mas a resposta vem da informação. A coluna da frequência não tá a resposta nela. Onde você procura a resposta, sim, você procura na frequência. Mas onde você responde é na coluna da informação, sempre, tá? Então, aqui eu tenho o número maior, 20 pessoas. E quanto tempo por dia essas 20 pessoas ficam no WhatsApp? 15. Então, qual é a moda da minha distribuição? A moda da minha tabela? 15 horas, tá? Então, primeira informação aí, Leila. A moda vai ser 15 horas. Ok? Bom, segunda informação. Tô indo pelas mais rápidas primeiro. Vou na mediana, tá? Mediana é o valor central, tá? Bom, quando a gente tem dados soltos, a gente coloca os dados em ordem e vê qual é o valor central. Aqui eu não tenho todos os dados soltos, mas eu posso até pensar como seriam. Seriam desse jeito. Por exemplo, são 10 pessoas que ficam 8 horas por dia. Então, se eu fosse tirar da tabela esses dados, aí eu ia colocar o 8 aparecendo 10 vezes. Eu ia colocar 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Entenderam? 10 vezes. Depois, o 9 aparece 7 vezes. Então, eu ia colocar, depois desses 10 8, eu ia colocar 9, 9, 9, 9, 7 vezes. Depois, o 11 aparece 12 vezes. Então, eu ia colocar 11, 11, 11, 11, 11. Entenderam a ideia? Então, se eu fosse tirar da tabela, eu ia escrever esses números aqui num total de 75 vezes. E aí eu preciso saber qual é o número central, qual que é aquele valor que está no meio. Primeiro, vamos pensar na posição. Como que eu faço isso? Eu vou sempre pegar, se o número for ímpar, é mais fácil, que é o caso, né? São 75 pessoas.
Então, eu vou pegar esse 75 e dividir por 2. Sempre por 2, porque eu quero quebrar, né? Eu tenho uma distribuição que eu quero quebrar no meio, que eu quero achar aquele valor central. Então, para achar a mediana, pegue o número e divida por 2. Então, eu vou pegar 75, dividir por 2. Então, 7 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 2, 6, 7 menos 6, 1. Abaixo 5. 15 dividido por 2 dá 7, 7 vezes 2, 14, sobra 1. Quero continuar, vírgula, 0. 10 dividido por 2, 5. Acabou minha conta. Então, 37,5. Eu sempre vou pegar a posição do número maior, sempre vai dar quebrado quando é ímpar, né? Vai dar sempre alguma coisa e meio. E aí, eu vou pegar o próximo número inteiro, que vai representar a posição que eu estou procurando. Essa é a posição onde está a mediana. Então, 37,5. O próximo número inteiro é quem? 38. Então, eu estou procurando o 38º número. Essa é a minha mediana. Não é a resposta 38. Atenção. Eu tenho que ver na minha tabela, colocando fora da tabela, como eu falei, imaginando, quem seria o número que na hora que eu fosse contar seria o 38. Vamos pensar. Bom, se eu fosse colocar em ordem, os 10 primeiros números já seriam 8. Ok? Então, o número 8 não é. Eu tenho que chegar na posição 38. Então, eu ia colocar 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10 vezes. Então, já não é o 8. Depois do 8, eu ia colocar o 9, só lembrando que eu coloco em ordem crescente, né? Então, depois eu ia colocar o 9 mais 7 vezes. Então, depois do 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, ok? Então, até aqui eu ia ter, ó, 17 números. Concorda comigo? Então, ainda não é o 9 nem o 8. Bom, depois eu colocaria, depois desses 17 números, eu colocaria mais 12 números, 11. 11, 11, 11, 11. Então, até aqui tinha 17 números, 17 mais 12, eu teria 29 números. Ainda não achei, porque eu quero o número 38º, a posição 38. Então, até aqui, né, que é o número 11, eu ia ter 29 números, tá ok? Bom, quando eu penso em 29 mais 14, vocês concordam que vai passar de 38? Né, ó, pensando nessa linha aqui, eu já tenho 29 números até antes dessa quarta linha. 29 mais 14 vai dar 9 mais 4, 13, vai 1, 43. Ou seja, o 38º vai estar aqui. Concorda comigo? Então, eu ia ter 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 11, 11, 14, 14, 14, 14. Então, a minha mediana está nesta linha, tá? E, portanto, quem é a minha mediana? 14. Coincidentemente, o número é igual, né? 14 e 14, mas não é por causa daqui, é por causa daqui, né? Eu ia ter 14 vezes o número 14, e aí o 38º seria um dos 14, não é o últimos, né? Ainda, e aqui, até aqui são 43 números, então eu teria o 38º dentro desses números, desses 14 números, 14, tá? Então, a nossa mediana é 14. Então, 14 horas é a nossa mediana. Então, já achamos a moda, já achamos a mediana. Falta achar agora a média. Só vou dar uma apagada aqui para poder fazer o cálculo da média, tá? Que é o mais demorado, e já volto. Para fazer a média agora, vou usar uma calculadora, vocês não me batam, mas só para o vídeo não ficar mais longo do que já tá. Já tem 9 minutos só com a moda e com a mediana. Então, a média, só para andar um pouco mais rápido, tá? Bom, a média, quando a gente tem valores tabelados, discretos, né, que não, sem intervalos, né, que isso quer dizer com discretos, o que nós temos que fazer? A ideia é multiplicar todos esses valores aqui, um pelo outro, né? Porque o 8 aparece 10 vezes, o 9 aparece 7 vezes, o 11 aparece 12 vezes. Então, quando você faz a média, você não soma todos os valores e divide pelo total de termos que você tem?
Então, no nosso caso, ó, são 75 termos. Então, nós temos que somar todos os 75 termos e dividir por 75. Mas aí, o que eu teria que fazer? 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, 10 vezes. Ou seja, para andar mais rápido, o que eu faço? 8 vezes 10. O 8 aparece 10 vezes, né? A multiplicação simplifica a nossa soma. Então, é isso que eu vou fazer. O 8 vezes 10, o 9 aparece 7 vezes, então eu multiplico pelo 9. O 11 aparece 12 vezes. Então, eu vou multiplicar esses dois valores primeiro. Depois, vou somar todos, porque aí eu vou ter a soma dos 75 e dividir por 75, que é o meu total. Sempre pelo total da frequência, tá? Então, 8 vezes 10, vou multiplicar esses dois. Então, a nossa média vai começar com 8 vezes 10. Depois, vou somar com 9 vezes 7, mais 11 vezes 12, mais 14 vezes 14, mais 15 vezes 20, mais 20 vezes 12. Ok? Nós vamos multiplicar as duas colunas e somar esse resultado. Sempre assim, tá? Então, nós vamos ter aqui 8 vezes 10. O símbolo da média é um X com uma barra em cima, tá? 8 vezes 10, 80. Mais 9 vezes 7, 63. Mais 11 vezes 12, 10 vezes 12, 120. Mais 12, 132. Mais 14 vezes 14 é 196. Isso aqui eu já decorei, tá? Não tô fazendo a conta, não. Mais 15 vezes 20 é 10 vezes 20, 200. 300. Mais 20 vezes 12. 20 vezes 10, 200. Mais 40, 240. Então, agora eu vou somar todos esses valores. Aí eu vou fazer na calculadora para andar mais rápido. 80 mais 63 mais 132 mais 196 mais 300 mais 240. Isso vai dar 1011, tá? E aí, falta para finalizar dividir pelo total de pessoas. Então, é 1011 dividido por 75, tá? Então, essa conta, aí vocês vão ter que pegar provavelmente aproximadamente, vai dar 13,48. No gabarito deve estar 13,5, né? Arredondando aqui para 5, se eu não me engano, tá ok? Então, Leila, tá aí a resolução da sua questão. Então, a média, 13,5, moda, 15, mediana, 14, tá ok? Então, é isso que pediu, não me lembro a ordem, qual era, eu fiz o que eu achava mais fácil primeiro pro mais demorado, digamos assim, e tá aí, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, Leila. Se inscreva no canal. Se você tem mais dúvidas, coloque aqui embaixo e compartilhe com seus amigos também, tá ok? Deixa um like aí, pessoal.